um guindaste acabou tombando, literalmente ficou assim, ó, desse jeito aí, tombado em uma das ruas aqui de Maringá. A imagem que o telespectador nos enviou, nossa equipe foi pra lá e é um daqueles guindastes grandes, hein? Olha lá, 2 rodas na frente e 2 rodas atrás, a plataforma, não aguentou. O BO tá aí, ó, não aguentou e cedeu ali a parte onde tava ali a escora do guindaste e o guindaste cedeu e entortou. Essa é a imagem que mandaram pra gente. Vamos ao vivo lá, vamos ao vivo, vamos ao vivo. Vem comigo, Mochilink chamando. O Bruno Guedes tá lá na obra, no prédião que começou a ser construído aqui em Maringá. E o danado do guindaste continua tombado aí, Bruno. Exatamente, Sal. Bom dia para você, para todos que nos acompanham. E esse trabalho por aqui ainda deve demorar, viu? Pelo que a gente está vendo aqui do andamento da situação. Isso porque, como a gente percebe na imagem, o guindaste ele tombou para cima do prédio que está em construção. Isso aconteceu hoje de manhã, mais ou menos na metade da manhã de hoje. Então esse guindaste ele chegou aqui para içar ali algumas ferragens para cima desse prédio. E aí acabou que não aguentou. E, como você disse aí, ficou desse jeito que nós vemos agora também na imagem. Eles estão com um plano aqui para retirar, né, esse guindaste do local, mas foi um risco, né, muito grande para quem esteve aqui também. Ninguém se machucou, porque no momento em que isso aconteceu, não havia ninguém exatamente na linha aqui do guindaste. Esse guindaste ele passa aqui por cima do prédio que está em construção e vai parar do outro lado. Esse braço do guindaste que a gente consegue ver na imagem vai parar do outro lado, onde tem um almoxarifado de um prédio vizinho aqui também. Então esse almoxarifado acabou sendo atingido. Ali tinha até uma pessoa no momento em que esse acidente aconteceu, mas ela também não se feriu. Isso tudo está acontecendo aqui no Jardim Aclimação. O nome é Rua José de Oliveira, o local aqui onde estava sendo realizada essa obra, né, com esse guindaste. A obra ela está paralisada. A gente percebe pela imagem que um poste ele acabou quebrando também devido a esse guindaste que atingiu a fiação. Então o local aqui também foi preciso que é necessário que a Copel, né, desligasse a energia para que os trabalhos aqui então fossem retomados para a retirada desse guindaste. Sal, o que a gente tem de informação aqui é que esse guindaste ele custa em torno de R$2.300.000. Ele suporta um peso de até cerca de 100 toneladas, mas estava carregando muito menos que isso, cerca de 600, 700 quilos. Inclusive a gente conversou com o responsável pela empresa do guindaste, que falou para a gente sobre isso, sobre o que pode ter acontecido aí de problema, que ele ainda não soube dizer exatamente por que esse guindaste acabou tombando. Vamos ver o que ele disse. Foi feita uma vistoria prévia, o meu engenheiro veio aqui, a gente fez uma vistoria, fez o plano de ringue, o plano de içamento, foi passado o peso, a máquina estava tudo dentro da tabela. Agora, para falar a verdade, não dá para a gente explicar exatamente o que aconteceu, porque a máquina está do jeito que está ali ainda, a gente vai fazer a remoção dela. É uma máquina nova, então a gente vai fazer todos os testes, para ver a caixa preta dela, o que aconteceu, se foi alguma falha até de fábrica, quando a gente compra os guindastes, se vê alguma falha na balança dela ou alguma coisa de computador, para a gente verificar certinho. Agora não tem como explicar exatamente, mas todas as partes de segurança foi feito antes de começar a operação. Estava tudo planejado, tinha RT, tinha todos os documentos necessários, a máquina estava dentro da capacidade. É difícil imaginar o que pode ter acontecido, né? Muitas pessoas falam que o chão poderia ter afundado, o que não aconteceu, a gente consegue ver isso daqui. Outras pessoas falam sobre um contrapeso que pode ter dado algum tipo de problema ou alguma falta de cálculo. De acordo com o responsável pela empresa, esse cálculo foi feito e a gente percebe agora que tem um outro caminhão chegando aqui, ó, que deve ser o caminhão que vai auxiliar a tirar esse guindaste lá do local. Tem mais um caminhão igual a esse, um outro guindaste que também está chegando nessa mesma rua. Então, nesse momento, na imagem, o que a gente consegue ver é o caminhão passando aqui no local, mas vai ser um trabalho que deve demorar aí o dia inteiro. A expectativa é de que ele seja realmente retirado só no final da tarde. Vou pedir para o Rogério mostrar lá em cima, no braço do guindaste. O que chama mais atenção é que no momento em que o braço do guindaste atingiu ali o prédio, aquela parte ali acabou quebrando. Então, muito provavelmente não vai ter como recolher esse braço para dentro do veículo novamente. Então, ainda não se sabe se eles vão ter que cortar esse braço, o que vai ser feito, para daí sim conseguir destombar esse caminhão e retirar todo esse braço com o outro guindaste que está chegando aqui, Sal. Então, é um trabalho bastante difícil aqui no local, viu? Tá, a gente percebe que a imagem vendo de casa, Bruno, porque tem
a parte que entortou ali que nós estamos vendo agora e tem essa parte vermelha, que eu acredito que eles estavam fazendo, iriam começar a fazer a instalação da grua no local, que a grua seria essa parte vermelha aí, ó, que tá aparecendo ali na tela, pelo que a gente consegue ver ali, né? Olha lá, tá vendo? E provavelmente eles iam fazer a instalação da grua, porque os prédios hoje, quando tá nesse patamar, eles começam a fazer a instalação da grua, que depois vai subindo junto com o prédio, né? E um detalhezinho que inclusive as pessoas estão falando aqui, pode ser que pessoas que já trabalharam, que o Rogério Mori puder nos mostrar. Ô, Rogério, eu acredito que seja alguma pessoa que tenha orientação sobre que já ter trabalhado com guindaste ou não. Eles estão falando para filmar a sapata na parte que afundou, para saber se ela entortou ou saber se ela afundou. Por quê? Porque hoje em dia o guindaste aí é muito preso, mas tem ali o caminhão vem e tem aquela sapata, que é que dá a estrutura. Ah, entortou lá. Entortou. Tá vendo ali, ó? A sapata ali, ó. O ponto da sapata do lado de lá tá junto com as rodas do caminhão ali, ó. Entendeu? Porque tem algumas pessoas que provavelmente trabalham com guindaste, né? Falou, Salsicha, a sapata afundou porque pode ser que a calçada ou a parte do asfalto não aguenta o peso, né? E afunda, igual tem muitas carretas que o pessoal tira o cavalinho, coloca ali, depois o asfalto não aguenta, tomba. E aí a gente percebe que a sapata aí, ó, tira a faixinha pra gente ver ali, ó. Tira a faixinha ali, ó, tá vendo ali, ó? A sapata ali, ó, tá ali, ó, junto com a roda do caminhão, entendeu? Então, ali entortou aquela parte da sapata. A gente vê que eles colocam ali uma prancha, né? E aquela sapata vai em cima ali, ó, tá vendo? Onde tá o cone aí, ó. E uma das sapatas, a parte ali do cedeu e a outra entortou, entendeu? Então, pelo que o dono falou, pode ser algum problema mecânico, porque é um caminhão novo, né? Que estava começando a fazer operações e eles têm a parte da engenharia, tudo. Chegou uma carreta lá e agora tá chegando um outro guindaste parecido com aquele ou não? É parecido. Ah, essa parte vermelha é do guindaste, ó. Aí, ó. É da mesma empresa, né? Essa parte vermelha que nós estamos vendo ali, ó, é a parte do guindaste. Rapaz, é grande mesmo, hein? Olha lá. Então, aquela outra parte cinza que nós vimos lá, a hora que o Rogério Mori estava mostrando, é o que estava sendo levantado lá, que caiu, que entortou junto, né? Então, essa parte vermelha faz parte do guindaste. Eu achei até que seria essa parte que seria colocada lá em cima. Não, essa parte vermelha faz parte do equipamento do guindaste, entendeu? Agora foi colocado um caminhão ali, a carreta lá com os pesos, né? Que provavelmente vão ser utilizadas também. E aí um outro caminhão idêntico a ele, aquele que acabou tombando, que é um guindaste, só que isso aí tem 3 rodas lá atrás. Isso aí é mais reforçado ainda. E pelo que a gente percebe aí, agora esse guindaste vai puxar o outro guindaste que tá torto lá, que a gente fala que tombou, mas na verdade inclinou, né? Para desentortar, para voltar o caminhão na posição correta, para depois ver o tamanho do estrago. Seria isso, seu Bruno Gerhard? Exatamente, Sal. Aí você resumiu bem, exatamente isso. É o guindaste, se não é o mesmo, é um guindaste muito parecido. Essa parte vermelha realmente é o tamanho mesmo do guindaste, como você estava falando. Então, é o que a gente estava comentando agora há pouco, né? O guindaste lá em cima, como ele entortou lá em cima, então essa que vai ser a dificuldade deles retirarem aí esse caminhão tombado aqui do local. Porque é como se o caminhão tivesse preso, abraçado aqui ao prédio, né? Esse guindaste estivesse abraçado ao prédio por conta aí de ter entortado tanto deste lado quanto do lado de lá, esse braço, né, que eles chamam. E quanto ao chão ali, realmente eu fui agora reparar mais de perto lá, não afundou o chão mesmo, viu? Então realmente entortou ali, muito provavelmente porque o peso não aguentou, né, do lado de cá, mas isso aí a empresa ainda vai verificar o motivo, né, desse acidente aqui no local, Sal. Tá aí agora. Pelo jeito vai demorar um pouco de tempo para fazer aí primeiro. Porque eles têm que tentar soltar o que estava grudado no guindaste que eles estavam levantando, porque, como o Bruno falou, a gente vê agora nesse novo guindaste que chegou aí, tá tudo recuado ali, a parte vermelha, entendeu? Olha lá, olha a sapata, olha o tamanho da sapata ali, ó. É grande, filho. Vai entortar uma sapatona dessa daí, hã?
é que deve ter dado algum problema mesmo, porque olha o tamanho da sapata ali, ó. Tira a faixinha pra nós ver ali, ó. A sapata ali, ó. Desse outro caminhão, né? Olha lá. Isso aí já vem com uma estrutura grande, redonda ali, ó, pra colocar ele no chão. Olha o tamanho dessa sapata aí, entendeu? A de lá pode ser que não era desse tamanho, mas era grande também, porque é o guindaste, né? Parecido um com o outro. Só que a sapata entortou, ela virou, entendeu? E foi para debaixo da roda do caminhão. Agora a gente tá vendo aí, mas ela tava lá na parte de baixo lá da rota embaixo do caminhão. Então o trabalho tá chegando ali os outros funcionários para ver, mas o estrago, e agora tem que ver também, porque é um guindaste gigante, pesado. E aí, na hora que ele caiu em cima da laje lá do prédio, mexeu com as estruturas que já tá pronta ou não, entendeu? Tudo isso tem que ver. Você continua aí, Bruno? Agora, nosso engenheiro dos guindastes, Bruno Gerhard. Você fica aí avaliando tudo que está acontecendo. Daqui a pouquinho eu te chamo você ao vivo ver um outro posicionamento aí que o guindaste entrou na frente da nossa câmera. O Bruno esteve lá hoje na parte da manhã e ele fez uma reportagem. Coloca a reportagem no ar. Do chão já é possível ver como o guindaste ficou ao tombar durante um trabalho realizado na Zona 8, em Maringá. O veículo era utilizado para içar vigas de ferro para o alto deste prédio em construção quando o acidente aconteceu. Nessas outras imagens feitas por telespectadores, podemos ter uma noção do tamanho do braço do guindaste, que chegou a atingir o almoxarifado de um prédio ao lado, que também está em construção. No momento do acidente, por sorte, não havia ninguém em nenhum dos dois prédios. O que chama atenção é que o guindaste que estava sendo utilizado é um veículo novo, com apenas 3 meses de uso, e ele tem uma capacidade para aguentar até 100 toneladas, mas estava carregando apenas 700 quilos quando o acidente aconteceu. O dono da empresa do guindaste afirmou que todas as medidas de segurança foram tomadas e que ainda será feita uma análise do que pode ter levado ao problema. Foi feita uma vistoria prévia, o meu engenheiro veio aqui, a gente fez uma vistoria, fez o plano de ringue, o plano de içamento, foi passado o peso, a máquina estava tudo dentro da tabela. Agora, para falar a verdade, não dá para a gente explicar exatamente o que aconteceu, porque a máquina está do jeito que está ali ainda, a gente vai fazer a remoção dela. É uma máquina nova, então a gente vai fazer todos os testes, ver a caixa preta dela, o que aconteceu, se foi alguma falha até de fábrica, quando a gente compra os guindastes, se vê alguma falha na balança dela ou alguma coisa de computador, para a gente verificar certinho. Agora não tem como explicar exatamente, mas todas as partes de segurança foi feito antes de começar a operação. Estava tudo planejado, tinha RT, tinha todos os documentos necessários, a máquina estava dentro da capacidade. Segundo ele, o guindaste custou em torno de R$2.300.000 e já havia sido utilizado em outros trabalhos. Essa máquina já tem uns 3 meses de uso, já foi feito testes, por isso que a gente agora precisa procurar mesmo certinho o que aconteceu de verdade. Como o veículo, ao tombar, atingiu a fiação elétrica, será necessário o desligamento da energia para que os trabalhos de retirada comecem a ser feitos. A empresa possui seguro e a expectativa é de que o guindaste seja retirado do local até o final da tarde de hoje. Tá aí a imagem da matéria da parte da manhã. Vamos voltar ao vivo lá? Puxa o link que tá lá. Para o povo entender, aqui ó, vem aqui no telão comigo aqui para me entender. Essa parte vermelha faz parte do guindaste, ok? Beleza. Só que aqui, ó, ele vai subindo, ele vai soltando no pistão e ele vai subindo, entendeu? Então essa parte cinza aqui, ó, é parte do guindaste também, que é o pistão que vai soltando vácuo a vácuo, entendeu? Então a pessoa fala, não, Salsicha, mas não estava carregando nada do guindaste. Não, o que estava carregando e o que estava pesado, nós não conseguimos ver aqui, ó. Aí a imagem aqui, ó. Olha lá, ó. O guindaste tá lá, na rua. Essa daqui é uma foto que dá pra gente perceber, ó. O guindaste tá lá na rua. Nós estamos vendo só essa parte aqui, ó. Tá vendo? Na imagem ao vivo. Ó a ponta do guindaste aqui, ó. Caiu lá na casinha dos servidores do prédio vizinho. Entendeu? Agora, o que tinha lá sendo carregado é que não dá pra ver porque caiu lá dentro da casinha, lá onde fica a parte dos... Volta aquela outra foto lá. A foto dá pra gente perceber sozinho. Isso aí, ó. Olha lá. Olha o tamanho dos pistões que já tinham abertos aqui. Então ele estava praticamente todo aberto. Então é gigante, é alto. E aí, ó,
a parte que é a parte final caiu aqui, ó, no terreno do vizinho, que ali já é uma outra construção. Você tá vendo a telha aqui, ó? É uma outra construção que provavelmente aqui deve ser o depósito, alguma coisa lá por parte dessa outra obra, e a ponta do guindaste caiu lá embaixo, entendeu? Quebrou as teias de Eternite ali. Graças a Deus não tinha ninguém na hora aqui debaixo dessa cobertura, porque poderia ter sido atingido e poderia ter sido mais grave. Então volta a foto lá no tamanho normal aí, ó. Tá vendo? Olha aí. Aí dá pra vocês terem uma noção, entendeu? Olha o tamanho. Passou toda a construção do prédio e caiu a ponta lá no prédio vizinho. Agora deu para vocês terem uma noção do tamanho do estrago. E agora tem que verificar também, volta a foto lá, volta lá a foto lá um pouquinho antes. Aqui, ó. Como essa parte atingiu o concreto, que é a laje aqui, ó, tem que saber se não abalou a estrutura desta laje, entendeu? Porque depois o prédio vai subir. Só que pode ser que tem que avaliar agora para ver se não causou nenhuma avaria aqui nesta laje onde a parte do guindaste bateu. E entortou tudo mesmo. A imagem ao vivo lá, o Bruno continua lá. Então, vendo a foto do alto agora, Bruno, dá para perceber que não é simplesmente só destombar aí ou desinclinar o caminhão, não. O BO é bem maior que nós imaginava aqui, hein, seu Bruno Gerhard? Exato, Sal. Por isso que naquele momento eu falei que ele praticamente abraçou o prédio, né? Porque pegou desse lado, passou por cima do prédio e depois caiu lá do outro lado. Ele está praticamente em volta aqui dessa estrutura. Nós conversamos com engenheiros responsáveis aqui pelos prédios. Eles não quiseram gravar a entrevista, mas a princípio, de acordo com eles, nos prédios em si, a estrutura não teve nenhum tipo de abalo. Isso, claro, vai ser verificado com mais calma depois que o guindaste for retirado. Mas, a princípio, o pior dano aí mesmo ficou mesmo para a empresa do guindaste. O que o pessoal do guindaste que também disse pra gente é que eles vão precisar investigar depois a questão da angulação que esse guindaste estava. Porque numa dessas não precisava estar tão nessa angulação que a gente consegue ver na imagem, né? Ele poderia estar um pouco mais reto, né? Um ângulo um pouco mais reto e não assim do jeito que está. Mas isso tudo vai ser investigado depois, eles não conseguem ter nenhuma solução agora. Inclusive o guindaste tem uma espécie de uma caixa preta que eles chamam, que também vai ser verificado com todas as instruções que foram adicionadas para fazer esse trabalho, para ver o que saiu de errado, o que ocasionou esse acidente aqui, Sal. Tá aí, agora com outro guindaste, com outra carreta com os pesos lá, eles vão fazer agora, eu acredito que eles vão, com esse guindaste, levantar o outro guindaste que entortou tudo, né? Eles vão ter que soltar lá, porque, e aí, tirando ponto por ponto, porque tá tudo entortado, não tem como recolher igual esse aí tá recolhido, entendeu? Porque entortou, não, como disse, entortou, agora não volta como no encaixe novamente. Então eles vão ter que desmontar aquele lá para depois chegar até o ponto ali. Mas que foi alguma falha, foi, né? Principalmente eu acredito que na parte da sapata ali, que não... Claro, tem toda a parte da engenharia que vai ser investigado, mas ficou ali num ponto ali que inclinou e o peso não suportou e o danado deitou. É um comentário de um rapaz aqui que falou assim, o guindaste tombou, Salsicha, a hora que ele viu o preço do óleo diesel. Até numas dessas o povo faz brincadeira, né? Nossa Senhora, olha lá. Olha lá, a parte hidráulica aí, olha lá. Essa daí, ó, recuou. Tá vendo ali, ó? Então, deve ter sido algum problema mesmo, porque essa parte aí, ó, acabou voltando ali, ó. E a outra lá entortou. Mas claro que eles vão ter que reavaliar e eu nem sabia que o guindaste tem igual avião, caixa preta, né? E diz que tem a caixa preta para saber o que foi a falha aí. Mas então não tá tão difícil. E cada guindaste desse custa mais de 2 milhões de reais, pelo que o empresário acabou falando. Você continua aí? Qualquer coisa você me chama ao vivo com as informações aí direto. O local só precisa entender onde que é. Sabe a baixadinha do avião ali perto da Unicesumar? Naquela primeira rua, depois da paróquia ali da Nossa Senhora Aparecida, você entra naquela ruinha lateral ali, eu acho que é 2 ou 3 quarteirão para frente, onde esse prédio está sendo construído. Olha, atenção sobre o guindaste que inclinou, deitou, dormiu ali na região ali do Jardim Aclimação.
É Mochilinho que chamando? Lá você me fala pra mim se é o Mochilinho. É o Bruno? Vamos voltar lá, porque chegou os outros guindastes e chegou o caminhão com peso e já tô vendo que o outro guindaste novo já tá se movimentando ali. Agora é um pra puxar o outro, seu Bruno. Como é que vai ser o trabalho aí? Pois é, essa atualização então agora do momento, a gente conversou com o pessoal da empresa, devem fazer o seguinte, olha só, a gente vê esse novo guindaste aqui trabalhando no local para retirar o outro que está caído à direita aqui do vídeo, só que o que acontece? A gente percebe essa parte vermelha do guindaste e ele é formado por módulos, ó, lá em cima no guindaste está saindo agora um outro módulo. O que caiu é exatamente igual a esse. Então como é que eles vão fazer? Eles vão retirar o guindaste que está caído em cima do prédio por módulos, então para isso eles vão ter que tirar todos os parafusos, tudo que segura ali o módulo do guindaste, aí vão tirar um, depois vão tirar outro, e aí esse guindaste aqui vai ajudar a segurar o guindaste que já caiu, para que quando esses módulos sejam retirados, não acabe voltando de uma vez também o guindaste que está tombado aqui em cima deste prédio. Então, os trabalhos vão começar daqui a pouquinho, a gente percebe que eles já estão içando aí um desses módulos do guindaste, né, do braço do guindaste, mas o que chama a atenção da gente aqui é que quando esse guindaste novo chegou, a forma dele trabalhar já é totalmente diferente, né? Até porque o peso que ele vai carregar agora é muito maior. Então eles fizeram uma base para colocar a sapata aqui muito maior do que a outra que existia no guindaste que acabou tombando. Então a gente percebe que tem ali toda uma parte de ferro embaixo, então muito maior para não afundar a calçada, para não afundar o asfalto, para justamente conseguir suportar o peso do outro guindaste. Então os trabalhos por aqui continuam, a previsão é realmente até o final da tarde desse trabalho sendo feito, ou talvez até o início da noite, para que o guindaste então seja retirado aqui do local, Sal. A pata aí que foi colocada, ó, colocou uma base de aço, os tocos, aí veio a parte da sapata do guindaste, e aí desse jeito é difícil tombar, né? Não é? Mostra lá, Rogério Moura, a parte lá do guindaste, lá do alto desse novo guindaste aí, pro povo entender. Porque vai ter que ser retirado módulo por módulo do guindaste que tombou, entendeu? Ali, ó, a gente vê, ó, tá saindo os módulos lá, tá vendo, ó lá? Já saiu 2 módulos lá. E cada módulo daquele, o que liga um com o outro, tem uma dezena de parafusos. E eles vão ter que desrosquear parafuso por parafuso. Será que tem alguma pneumática que vai, igual lá no motor nos caminhões que vai trocar o pneu, e arranca? Ou vai ter que ser naquela chavinha de boca das antigamente, nossa, que não, você vai fazer, não, pega a chavinha de boca ali, sei não, hein, ele. E vão ter que tirar módulo por módulo para depois eles fazerem ali a retirada. Isso vai dar um trabalho, mas a única maneira. Para você que ligou a televisão agora há pouco, pega a foto para mim ali. Porque tem muita gente que fala, ó, o guindaste tombou, Salsicha, tombou. E a gente imaginava que o guindaste só tinha inclinado ali e não tinha tido efeito nenhum, né? Mas o vizinho mandou uma foto do guindaste tombado, que aí dá pra gente ver a proporção. Olha aí, ó. Tira ali a faixinha pra nós ver. Olha lá, o guindaste tá lá na rua. Entendeu? Vai tirar a faixinha pra nós ver onde que caiu a ponta do guindaste. Calma que eles estão me escutando lá dentro, sim? E aí, vão ter que tirar módulo por módulo. Isso, olha lá, tá vendo agora? Olha lá, a ponta do guindaste caiu lá dentro da casa do servidor do prédio vizinho lá, furou a telha. Então eles vão ter que tirar módulo por módulo aquele ali, tá vendo ali, ó? Lá na ponte tem um pontinho vermelho, é um dos módulos. Vão arrancar os parafusos desses módulos, vão tirar um por um, para depois destombar ali ou desinclinar o guincho que acabou ali tombando na região do Jardim Aclimação aqui em Maringá. Deu BO aí na utilizada do guindaste. Agora eu não sei. Ô Bruno, você conseguiu levantar aí no local? O Bruno tá me ouvindo lá. Se na ponta do guindaste já tinha algum peso, alguma coisa estava sendo levantado, ou só o peso aí do braço do guindaste que já inclinou ele e já fez esse estrago todo aí, seu Bruno Gerhard?
Na ponta do guindaste, Sal, eles tinham peso sim, tá? Eles estavam levando cerca de 700 quilos de ferragem ali para o segundo andar do prédio em construção no momento em que o acidente aconteceu. Então, é pouco peso, né, para um guindaste desse tamanho, que aguenta até 100 toneladas, mas eles estavam carregando essa ferragem. Tá, então, já desceu o ferro com a ponta, com tudo, e já entortou tudo também, e esse é o BO ali no Aclimação. Mas agora já foi para lá quase os funcionários da empresa que estão com esse outro guindaste ali, ó. Já colocaram uma ponta ali de ferro, né? E agora vamos ver como é que eles vão agir lá. Você continua aí, depois na hora que fizer o encaixe lá, se você conseguir pegar um outro ângulo aí pra gente ver como é que vai ser o trabalho deles, você manda imagem que o povo tá curioso pra saber como é que vai ser esse trabalho com este guindaste para tirar o braço do outro guindaste para desentortar e para depois destombar, desinclinar o guindaste que acabou ali dando B.O. Aí estão tirando de lá, vamos colocar em cima do caminhão? Pelo que eu tô vendo aí, eu achei que eles iam pegar essa peça aí para colocar lá, para fazer a retirada do outro guindaste. Pelo que eu tô entendendo aí, isso aí é só o peso para colocar em cima do caminhão, para ele dar uma sentada um pouco maior ali no chão, para não ter o risco de tombar mais um guindaste. Seria isso, nosso engenheiro de guindaste? Como é que é o nome de engenheiro de guindaste? Sei lá como é que chama engenheiro de guindaste. É ele. É ele. Bruno Gerhard, as informações com você aí, Bruno. Eu tô aprendendo junto aqui, viu, Sal? Mas tem um rapaz aqui, ele não quer aparecer, mas tá aqui do lado dando as informações pra gente. Então é exatamente isso que ele falou pra nós. Esse aí é pra servir como contrapeso, né? Justamente por conta de todo o peso que vai vir do outro guindaste. Então essa é a parte do contrapeso, vai ficar em cima do caminhão pra eles começarem o trabalho de retirada. Tá, então isso aí, olha pra você ver, isso aí é o contrapeso pra não tombar o guindaste. Olha, imagina pra você ver, ó. Olha lá, a gente vê uma pessoa ali dentro ali da casinha ali que tem ar-condicionado, tem tudo ali, né? E o trabalho. Então eles estão tirando da carreta os pesos que foram levados lá. Já foi feita a armação com toda aquela parte da sapata ali, que foi colocada as 4 sapatas no chão. E agora eles estão buscando lá na carreta os pesos, que deve ser tonelada esses pesos aí, né? Porque é tudo aço. E eles vão montando como a gente monta um Lego na casa da gente. Vai um colocando em cima do outro para dar o peso, o suporte, para não ter o risco depois do trabalho que é feito no local de não tombar. E aí, agora fica a pergunta, será que esses pesos que colocaram no outro não foi o peso suficiente que o caminhão inclinou? Porque daí a sapata ali tem a parte hidráulica, né? Que agora tá lá na frente, não dá pra gente perceber do outro guindaste. Mas a parte hidráulica, que a gente vê ali o pistão, né? Que a gente vê desde aí. Do outro lá, entortou. A sapata tipo escorregou assim, né? E aí? Qual foi o problema? Mas a rua tá interditada ali no Aclimação. Ali também não passa movimento de veículo nenhum também, porque é ali perto da baixadinha do avião ali, da Unicesumar, na primeira rua que corta ali na beira do riozinho ali, onde está sendo construídos os prédios, ou melhor, ali vai virar um bairro só de prédio, viu, Maringá? Só para vocês saberem ali, é um bairro só de prédio que vai ser construído ali na região ali, que é aí de baixo até lá na Avenida Gastão Vidigal. Obrigado, Bruno, com as informações. Isso vai ser um trabalho provavelmente para o dia inteiro lá, tá bom?